Esta noite é diferente das outras noites. Manishtana Laila Zem Nikola Lelot. Ela é um pouco diferente porque não é uma palestra comum. Optamos por uma noite de perguntas e respostas e da parte da plateia principalmente, mas mediados por uma figura conhecida e importante. E o motivo para isto é duplo. Primeira coisa, talvez podemos aprender mais coisas em quantidade numa noite deste, mais variados. Mas principalmente, eu acho que o objetivo é mostrar que o judaísmo tem respostas. O judaísmo é rico, o judaísmo tem seu ponto de vista sobre todos os assuntos, dos mais modernos aos mais antigos, e eu não lhe garanto que eu vou poder responder a todas as respostas, mas eu posso lhe garantir que existem respostas dentro do judaísmo. Se eu não conheço elas, outro sábio, gente mais erudita, outros rabinos de gabarito maior, com certeza vão poder lhe responder. E hoje nós vamos tentar, com o nosso humilde conhecimento, tentar realmente responder essas perguntas para as pessoas verem como o judaísmo é rico, ele tem realmente seu ponto de vista. Se nós pedimos à plateia, não tenham vergonha, como dizem os nossos sábios, Lo habaishan lamed, o homem que tem vergonha não aprende, tem que questionar. O judaísmo é importante perguntar, questionar. Na noite de Pesach que mencionamos antes, nós temos 4 perguntas. Não seja como o terceiro filho, She'eno Yodea Lish'ol, aquele que não pergunta, mas seja como o sábio. Questiona e pergunta, não tenha vergonha, não precisa assinar as suas perguntas, e nós estaremos aqui tentando lhe responder. Uma boa noite. Obrigado, Rabino. Primeira pergunta, então. Somente quem segue todos os preceitos da Kashrut é considerado judeu? Claro que não, claro que não. Judeu é algo que depende realmente da alma. Isto é um conceito intrínseco. Obviamente que a prática, ela ajuda para se identificar melhor com o que você tem dentro de si. Precisa alimentar essa alma, mas mesmo um judeu que não pratica absolutamente nada, eu vou mais para frente, um judeu que não fez a circuncisão, como milhares de judeus russos não fizeram ela por falta de possibilidade, são judeus. O fato de praticar a lei ajuda ao judeu a se conhecer, a se tornar mais feliz, a deixar sua alma brilhar mais, ele alimenta a alma. Agora, não dando esta alimentação à alma, ele continua sendo um judeu. Quer complementar? Está na moda o kashrut, a kashrut? A kashrut é muito importante, não tem dúvida nenhuma, porque a kashrut ela é algo que toca a nossa alimentação, e a gente sabe que a gente diz l'homme é ce qu'il mange, man is what he eats. O homem, afinal, tudo que comemos se transforma em células do nosso corpo. Vai fazendo sangue, tudo que a gente come vai ser aproveitado para nos dar mais energia. E Deus quer, pela tarefa nobre que um judeu tem, que ele tenha uma alimentação, uma dieta especial. Isto é kasher. Muito bem. O que o senhor acha, mudando radicalmente de assunto, dos descendentes de cristãos novos que querem voltar ao judaísmo? Nesses 500 anos de descobrimento do Brasil, a presença judaica é mais do que marcante e comprovada. E como é que fica, então, senhor Rabino, essa questão dos judeus, desses cristãos novos que querem retornar? E como é que retornam? Existem muitas e muitas famílias tradicionais brasileiras que são descendentes de cristãos novos, não tem dúvida nenhuma nisto. E seria uma coisa absolutamente permitida deles voltarem ao judaísmo. Mas existem alguns porém. Já que, como você mencionou, são 500 anos, durante esses 500 anos houve muita mistura. Ninguém pode garantir que somente casaram entre si. Eles mesmos dizem e reconhecem que houve realmente muitos casamentos fora do judaísmo. Se hoje alguém que é descendente de uma destas famílias tradicionais judaicas que vieram para cá do Portugal ou da Holanda, ele quer voltar para o judaísmo, ele vai precisar fazer uma conversão. Acredito eu, por ter antepassados judeus, esta conversão será mais fácil para ele conseguir. Mas ele deverá realmente reconhecer o judaísmo como a religião dele e fazer os passos necessários para uma volta, incluindo uma conversão.
Mas, Sr. Rabino, esse assunto de conversão é um pouco complicado. Porque existem conversões e conversões. O senhor acaba de citar uma mais aceita, mais facilmente aceita, mais simples. Como é que fica isso? As conversões, por exemplo, não são aceitas universalmente se não forem feitas de forma tradicional, não é assim? Olha bem, aqui você tocou um ponto muito importante. A conversão no judaísmo existe. Não tem dúvida nenhuma. A prova disso, nós tivemos grandes figuras do judaísmo que eram descendentes de convertidos. Por exemplo, Rabi Akiva, o grande sábio, seu pai, Yosef, era um convertido. Os mestres de Hillel e Shammai, Aftalion e Shmaya, eram convertidos. Não falta exemplos dentro do judaísmo. A gente vê que a conversão existe. Mas o judaísmo tem o direito de escolher as condições para quem vai adentrar dentro do povo de Israel. Assim como eu imigrei para o Brasil, recebi uma série de condições para me tornar brasileiro. A legislação judaica tem suas condições. E a condição é uma apenas: sinceridade e convicção. Isto que o judaísmo pede, nada mais. Apenas sinceridade. Por isso que realmente, hoje em dia, muitas vezes, conversões que são feitas com interesses, porque vai ter um sócio judeu, ou que seja, uma coisa assim, não são bem aceitas. Quando há convicção e sinceridade, normalmente a pessoa acabará fazendo a conversão sincera e correta. Fabiano, desculpe insistir, só um pouquinho mais no assunto. Por favor. A conversão, os 1 milhão de russos que vivem hoje em Israel foram convertidos, chegaram judeus com a sinceridade judaica. Como é que se o próprio Estado de Israel ainda não assimilou muito bem esse tipo de conversão? Que natureza de judeus são os judeus russos? Os judeus russos que vieram para Israel, de acordo com as estatísticas, tem mais ou menos 25 a 30% de não-judeus que aproveitaram da carona. Afinal, a Rússia é fechada, mas os outros 75%, comprovando sua descendência judaica, são aceitos como judeus normalmente. Agora, se alguém chegou e realmente se demonstra que na sua família houve muita mistura, ele vai passar por um processo também de conversão. Grande maioria desses judeus, apesar de 70 anos de comunismo e não tiveram acesso a livros, rabinos, escolas, grande maioria deles são capazes, através de documentos ou testemunhas, demonstrar que são judeus de pai e filho. De mãe e filho. Muito bem, senhor Rabino. É claro que a plateia pode continuar. Esse assunto não pode ser esgotado somente por mim aqui, evidentemente. Não tenho tanto conhecimento assim. Eu conto mesmo com vocês. Mas, num assunto próximo, eu tenho uma próxima pergunta, num assunto vizinho a este, Rabino, que diz assim: religiosos, não religiosos, tradicionais, conservadores, reformistas, liberais, etc. O que o senhor acha dessa diversidade? Ela é benéfica ou não? Olha bem, quando você tem um quadro de pintura, ele tem várias cores, obviamente que ele é mais bonito com quadro preto e branco. Existe uma diversidade de judaísmo, existem vários tipos de judeus, existe. E sempre existiu, sempre houve judeus mais sábios, ou judeus menos sábios, mais praticantes, menos praticantes. Agora, na enumeração dos grupos judeus, você enumerou também várias filosofias de quanto praticar o judaísmo. Quando falamos que existem judeus que praticam mais, outros praticam menos, ninguém é perfeito, sem dúvida nenhuma. E um vai aprendendo do outro, e cada vez que tem judeus diferentes que se encontram, obviamente um vai complementando o outro. Agora, em filosofia, se você me pergunta se todas as filosofias que você enumerou são corretas, devo lhe falar que não. Algumas destas filosofias eu acredito que podem ser perigosas para o judaísmo. Eu acho que eu ouvi, por exemplo. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo para você entender melhor. A professora de matemática, quando ela entra na sala,
para as crianças pequenas da primeira série, ela fala para as crianças, olha, hoje vamos aprender 1 e 1 são 2. Mas a matemática é muito complexa. Ela tem muitas coisas, desde cálculo diferencial integral até geometria euclidiana, é muita coisa. Hoje, crianças, vamos aprender 1 mais 1 é 2. Ela não nega que tem mais e muito mais. Se a professora entra na classe e ela diz, olha, toda a matemática é apenas aritmética, ela está enganando a criança. Não é verdade, tem muito mais. Quando se ensina judaísmo, você não pode chegar para uma pessoa e falar para ele, olha, judaísmo é Yom Kippur, é Pesach, é Brit Milá, Bar Mitzvah e casamento. Não, não é verdade. Judaísmo tem muita coisa. Judaísmo tem leis sobre divórcio, sobre casamento, sobre como dormir, como procriar, uma série de coisas, sobre tudo o que você quer. Hoje vamos aprender a colocar tefilim, só. Você está entendendo? Por isso, quando um tipo de filosofia está querendo negar a existência de toda uma dimensão judaica, é perigoso. Tem que sempre falar a verdade. O judaísmo é complexo, tem muitas coisas. Não vamos fazer tudo, vamos fazer uma parte hoje, outra parte amanhã. Acho que a gente estava querendo mais, Rabino. Que mais? Porque eu acho que a essência da pergunta está justamente nisso, né? Eu acho que conhecer toda a floresta, como o senhor menciona, é maravilhoso. É realmente bem mais complexo, também acho, particularmente. Mas eu preciso fazer um contraponto com o que o senhor está dizendo, porque senão nós ficamos aqui e eu só não desejo monólogo. Não está aí, talvez, nessa... Aliás, há 2 meses atrás, aqui na revista da Hebraica, um rabino liberal, o Rabino Sobel, ele, sob um título bastante instigante, ele menciona que essa desarmonia entre liberais e ortodoxos não é uma coisa benéfica no mundo inteiro, e principalmente para nós, para a nossa comunidade aqui em São Paulo. E tenta avançar com alguns passos, e reconhece, o que já tinha feito num artigo não muito antigo, de que a educação judaica formal para a criança, quem sabe dar, quem deve dar e dá melhor são os ortodoxos. Toda a nossa história, a nossa religião básica, não aquela do lar, aquela que a gente aprende na escola em primeiro lugar, segundo ele, que é um rabino, afinal de contas, liberal, acha que... em que momento se dá essa separação, então? Se nós temos e devemos ser educados de uma forma mais formal, se as nossas crianças vão receber uma melhor formação, tendo por base um conhecimento mais amplo dessa floresta e se aprofundando um pouco mais nisso até uma determinada idade, e a partir daí o que acontece? Aonde existe também a possibilidade da pessoa seguir o seu próprio caminho e se tornar menos ortodoxo, mais ortodoxo, não importa. Essa multiculturalidade, essa faceta, ou esse judaísmo tão facetado, que dizem ser a nossa maior riqueza, que vamos da extrema liberal até a extrema ortodoxa, se me permite dizer assim. Como é que o senhor vê isso? Olha bem, eu acho que este ponto de vista que realmente a educação deveria ser nas mãos dos judeus ortodoxos é um fato realmente importante, porque se nós queremos que se mantenha a tradição, tem que os professores que ensinam ela também praticam ela. Senão estamos aqui o professor que manda fazer o que ele não mesmo faz. Isso é difícil, não funciona em matéria de educação. Agora eu acho que realmente a distância não é tão grande como se faz. Quer dizer, aqui não é uma questão de pessoas, este não gosta deste. Deus nos livre, não existe uma coisa deste, eu acho que é o contrário. É uma questão de filosofia, é uma questão realmente de modus vivendi. E não necessariamente um judeu que teve uma educação ortodoxa, aprendeu uma escola ortodoxa e depois afrouxou. Ele realmente hoje não guarda tão bem o Shabbat, pode ser que ele esqueça a reza vespertina da tarde, uma coisa. Isso não significa ainda que ele é um judeu liberado. Ele é um judeu, a prova disso, que Yom Kippur, quando virar o dia sagrado, ele vai procurar uma sinagoga tradicional. Ele mesmo é fraco. Você tem que entender que a ortodoxia exige um comportamento diário
uma disciplina rigorosa. Não todo mundo está pronto e disposto a fazê-la. Mas não fazendo não significa que sou um judeu liberal. Por isso a discussão é muito mais em filosofia. A grande maioria das pessoas dizem, olha, eu não posso ainda guardar o Shabbat 100%, vou guardar 80%. Se não colocar ele do outro campo, afinal, quem de nós pode falar que ele é 100%? Quem pode falar isso? Obrigado, Rabino. Rabino, outra pergunta. Como o senhor encara alguns grupos ortodoxos que não aceitam o Estado de Israel, mas aceitam as benesses do Estado, as vantagens do Estado? Olha, isto é o preço da democracia. Eu acho que Israel escolheu ser uma democracia e por ter escolhido ser uma democracia, tem gente dentro do Estado que aprovam tudo que o governo faz, tem outros que não aprovam, tem outros que são contra mesmo e vivem lá como cidadãos. Isto é o preço da democracia. Eu não faço parte destes grupos, pessoalmente. Eu acho que não. Eu acho que um judeu que mora em Israel, mesmo ortodoxo, deve votar. Eu acho que ele deve servir no exército após seus estudos. Acho que ele deve realmente ter as obrigações e os direitos de um cidadão. Mas tem alguns que realmente se opõem a tudo que o Estado faz e faz parte da democracia. Temos aqui duas perguntas muito interessantes, Rabino, mudando também um pouquinho de assunto, só para ver se a gente faz uma coisa mais ampla. Primeira, o senhor acredita que a mulher está assumindo um novo papel no mundo contemporâneo? E, juntando mais uma, não se dá a mão para uma mulher porque ela pode estar impura. E a mulher mais velha, na menopausa, por que não se dá a mão? São duas perguntas distintas. Ótimo. Vamos uma por uma. A primeira, eu acredito que realmente a mulher está assumindo uma posição cada vez mais importante na sociedade de hoje. Cada vez mais se vê o valor da mulher, cada vez mais se reconhece a condição de ser esposa, mãe, todas essas qualidades fantásticas que uma mulher tem. E o judaísmo sempre reconheceu isto. Isto que é importante. Para nós, judeus, isto não é novidade. O judaísmo não precisou de um movimento de libertação ou emancipação da mulher para reconhecer que ela tem realmente uma posição importante. Não. Sempre dentro do judaísmo se reconheceu que a mulher tem um potencial extraordinário, em muitos aspectos maiores que o homem. Isto para a primeira pergunta. A segunda resposta é o seguinte: por que não se dá a mão? E vamos tentar entender isto, e automaticamente vai se responder por que não se dá a mão para ninguém. O judaísmo nos ensina que um homem não deve ter intimidade com nenhuma mulher, apenas a sua. Aliás, como a própria palavra diz, intimidade é algo íntimo, é algo que não se faz em público, é algo que é realmente somente entre marido e mulher. Agora, o que é intimidade? O que é intimidade? Tem povos que se cumprimentam apenas abaixando a cabeça. Tem outros, por exemplo na Rússia que se mencionou antes, que se beijam na boca quando se cumprimentam. Homens, mulheres, quem que seja. Isto é a forma tradicional, amigável, tavares, camaradas, que se cumprimentam. Tem outros que um beijo, absolutamente nada. Se não é um abraço, é forte ainda, é bem amassado, não é nada. É tudo muito, muito relativo. O que se chama intimidade? A Torá teve que definir onde começa a intimidade. Tem gente que estão juntos no sofá, abraçados, ainda não é intimidade. Isso não é comum. Tem mulheres que gostam de sentar, na verdade, on the lap, no colo de vários homens, e não chamam isso de intimidade. Isso tudo, na sociedade hoje é muito relativo. O que é intimidade aqui não? Principalmente uma sociedade hoje um pouco liberada em vários aspectos assim, eu diria que tudo isto é muito difícil de definir. Só a Torá teve que definir. E a Torá definiu que a intimidade começa a partir do momento que há contato físico.
E, aliás, casais de namorados que realmente se gostam poderão confirmar que muitas vezes apenas um piscar de olho ou um toque na mão pode terminar eventualmente numa situação bastante íntima. O judaísmo definiu o contato físico entre homem e mulher, é lá que inicia-se a intimidade. E por isto, proibiu que o homem praticante da lei tivesse contato íntimo com qualquer mulher, não importa qual é a idade dela. Mas então por que a história da impura? Não tem absolutamente só nada. pela privacidade. Não tem absolutamente nada a ver. Mesmo uma mulher que não tem nenhum fluxo, ou que passou a idade, ou que é estéril, ou que seja, também não pode, não faz diferença nenhuma. A definição aqui é uma questão de intimidade apenas. E tem muita lógica, se pensamos bem. Rabino, para ficar nesse assunto mulher mais um pouquinho só. Por favor. Para que elas se sintam homenageadas. O judaísmo homenageia muitas mulheres. Claro, né? claro. Essa questão de que só é judeu, filho de mãe judia, como é que fica nesses tempos modernos de DNA, por exemplo, em que a paternidade não é mais duvidosa, já é clara? Claro, muito judeu agora é filho de mãe e de pai judeus? Finalmente, nós homens conseguimos essa... Muito boa pergunta. A verdade é o seguinte, muita gente pensa que o judaísmo passa pela mãe porque apenas a mãe é garantida. A gente sabe quem é a mãe sempre, o pai não se sabe, pode de vez em quando se omitir quem é o pai. Mas não é isto o motivo, não. O motivo principal é que a contribuição da mãe é muito maior que a contribuição do pai, é uma realidade. Na hora da concepção, o homem está presente. Apenas alguns instantes depois, ele já está começando sua ausência. Quando nós sabemos que esta criança, este feto, este embrião, vai viver de tudo que a mãe bebe, come, sente, tudo que ela vê, tudo que ela ouve. Hoje a psicologia moderna diz que qualquer trauma na gravidez pode influenciar o feto. Existe conversa entre eles. São 9 meses que a mãe acompanha 24 horas. Por isso, sua contribuição é muito maior. Em termos espirituais também, em termos de alma, passa pela mãe por causa disso. Agora, isso não retira absolutamente nada a importância do pai em matéria de educação, em outras coisas. Por exemplo, a tribo, se o menino será Cohen, Levi ou Israel, depende do pai. Aqui entra realmente a figura paterna. Mas na essência do judaísmo, passa pelaquela que contribui mais. Não vai mudar, então. Por enquanto, sem mudanças, nós vamos, então, obrigado, Rabino, a tentar juntar também 2 perguntas, não são muito juntáveis, mas, enfim. Rabino, essa parece provocativa, mas, enfim. A manutenção da crença que o Rebbe é o Messias não seria a repetição de fatos já ocorridos em que um homem se transforma em objeto de idolatria? E o que nos caracteriza como povo eleito pelas demais religiões? Bom. Isto, vamos lembrar que da próxima vez também temos um pouco sobre filosofia e Kabbalah. Hoje é tradição e prática, mas não vamos fugir das perguntas. A primeira pergunta a respeito do Rebbe. Não há perigo nenhum de se transformar em um objeto de idolatria. E a resposta é muito simples. Quando que realmente existe este perigo? Que alguém possa realmente cultuar, adorar, venerar um homem? Quando este homem se deixa venerar. Quando este homem, ele permite o culto da personalidade. Quando este homem acha que ele é algo importante e as pessoas dão para ele mais importância ainda e o veneram e se ajoelham perante ele ou rezam perante ele assim diante, existe um perigo que realmente as pessoas vão idolatrar um homem. Quando este homem, tudo o que ele faz, ele dirige a Deus, ele é apenas transparente, é um homem extremamente humilde, e reconhece que ele é absolutamente nada mais que um funil para chegar ao Criador, não existe este perigo. Os tzadikim, o que são? São pessoas que, na verdade, trazem
o povo, a multidão, a reconhecer Deus. Quais são os conselhos que o Rebbe deu durante toda a sua vida? Coloca tefilim, dá uma olhada se as mezuzot da sua casa são boas. Talvez você comece a fazer kasher. E por que você não acende uma vela de Shabbat? E tudo que o Rebbe dirigiu é para servir melhor o Criador. Só não há possibilidade alguém acreditar no poder dos tzadikim e saber que são pessoas santas, que isto faz parte integrante da fé judaica, reconhecer que nós temos e tivemos figuras como o Arizal, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, o Maharal de Praga e assim diante. Não há perigo nenhum, porque estas pessoas odeiam o culto da personalidade e não fazem questão de nenhuma honraria para si, apenas servir Deus melhor. E o nosso povo eleito, Rabino, como é que as demais religiões veem? Isso parece um pouco forte, né? Como é que é isso? Olha bem, cada um reconhece que dentro do corpo humano cada peça é importante, tá certo? Ninguém está pronto a abdicar da sua mão, ninguém está pronto a abdicar do seu olho, e menos ainda das pernas para correr, assim diante. Mas todos nós reconhecemos que existe uma importância capital ao coração, porque o coração ele bombeia sangue em todos os órgãos. Alguém sem braço, ou alguém sem perna, ou sem um dedo, está desabilitado. Graças a Deus vai poder continuar a viver até 120 anos, mas está desabilitado. O coração é o principal, mas ele não tira a importância de cada órgão e de cada veia e artéria, eu diria. A mesma coisa no macrocosmo. Neste universo que Deus criou, cada peça é importante. Cada povo, cada ser, não apenas ser humano, até animais, aves, insectos. O rei Davi perguntou por que precisa das aranhas. E Deus mostrou que uma aranha o salvou a vida. Nada está supérfluo neste contexto da grande criação de Deus. Agora, Deus escolheu um coração para bombear sangue, energia, conceitos de ética, de moral para o resto da humanidade. Isto não é apenas um mérito, é muito mais uma responsabilidade. Falar que alguém pertence ao povo eleito é uma responsabilidade tremenda. E não deveria trazer nenhum rancor, nenhuma inveja de outros povos. Ao contrário, não é cada um que quer fazer parte de um comando especial no exército. Muito bem. Senhor Rabino, só sem voltar, para não polemizar, não precisa, mas eu acho que os trabalhos do Rebbe, eu acho que foram até muito pouco divulgados aqui no Brasil. Foram maravilhosos, não tem a menor dúvida. Todo o movimento, aliás, não apenas o Rebbe. Mas me parece que quem nos últimos anos, principalmente, falou muito que o Rebbe era o Messias, foram os próprios professores, rabinos, né, do movimento Rabat no mundo. Não foi assim? Claro. Eu li pelo menos uns 50 artigos. Claro. Todos vocês também. O Rebbe nunca falou de si e nunca Tudo se bem. auto-intitulou Mashiach, falou muito bem. Agora, realmente, muitos alunos, discípulos, simpatizantes, rabinos pelo mundo acharam e acham que realmente o Rebbe preenche os requisitos para ser o Mashiach, o candidato a Mashiach. Realmente, se você olha bem esses requisitos, como eles são enumerados no Maimônides, Maimônides tem, dentro do seu código da lei, umas condições, quem pode ser o Mashiach. Ele fala lá, tem que ser um descendente de Davi e Salomão, um sábio como eles, homem que luta pelos ideais judaicos, que tem sucesso nas suas tarefas, etc, etc. Olhando estes requisitos, não tem dúvida que o Rebbe obedece a estas condições. Bem, o Rabino citando Maimônides, eu acho ótimo. Acho já, né? Maimônides, no seu tempo, vocês todos lembram, foi bastante condenado pela ortodoxia, principalmente francesa, e do Egito, que o achavam liberal demais, né, para a época. Filosófico demais. Obrigado. Rabino, tentando juntar outro assunto, mais duas perguntas. Como compatibilizar, como juntar a ciência moderna, e em particular a clonagem, com a tradição? E como o senhor encara os conflitos entre ciência e religião? Em quem devemos acreditar? Como que o judaísmo encara a ciência? O judaísmo tem um máximo de respeito para a ciência.
A ciência é importante. Os cientistas permitem ao homem avançar e progredir, permitem a ele ter uma vida mais confortável, mais saudável. De acordo com a lei judaica, se alguém está doente e vai precisar comer no dia de Yom Kippur, nós não vamos perguntar a um rabino, vamos perguntar a um médico. E o médico autorizando vai se quebrar o jejum. O médico é importante. E assim outras modalidades da ciência. Mas a ciência e os homens de ciência não sempre detêm a verdade absoluta. Graças a Deus, a ciência hoje se tornou uma ciência mais evolutiva. Ela vai progredindo. Cada dia se tem novas descobertas. E cada dia a gente percebe que antigas descobertas são limitadas. Hoje você não consegue mandar um foguete para o espaço com a física de Newton. Ele não chegaria no lugar certo. Só a gente está vendo que Newton está limitado. Já se demonstrou hoje as limitações de Einstein e assim diante. A mesma coisa em outras ciências. Muitas vezes o cientista pensa que ele detém a verdade absoluta. Não é. Não há possibilidade de contradição entre a Torá e suas opiniões claras e a ciência. Se há contradição, é porque a ciência ainda não descobriu o que a Torá já sabe. Dando um exemplo apenas. De acordo com a Torá, existem 70 elementos no óleo. O óleo humano, em hebraico Ain, vale 70, esta letra. 100, 200 anos atrás, você falava com um cientista, ele falava, no olho tem a íris, tem a pupila, tem 4 coisas. No início desse século já se falava em 10 ou 15. Hoje já se fala de 30, talvez. Cada vez a ciência vai avançando e evoluindo. E por isto, o respeito dos dois pela ciência é importante, mas eu volto a falar, a ciência tem que avançar junto com ética e moral. Você menciona a clonagem. Eu diria, em vez da clonagem, toda a engenharia genética em geral, que é um passo enorme. É uma faca de 2 gumes. Pode ser usado para o bem, como pode ser usado para o mal. Uma mulher, sabendo que o feto está com um defeito tremendo, Deus nos livre, poderia eventualmente abortar. Até com a permissão de grandes sábios judeus. Agora, uma mulher sabendo que o filho vai ser ruivo e alto, ela quer um loiro e pequeno, baixo, poderia também abortar. É aqui que entra a ética. O avanço tecnológico e o avanço científico tem que ser acompanhado de uma ética elevada, de uma fé numa autoridade suprema. Senão, podemos tropeçar. E a doação de órgãos nesse assunto, Rabino? A doação de órgãos é bem-vinda com certas restrições. E a maior delas é: não podemos abreviar a vida de ninguém para prolongar a vida do outro. Só enquanto que a doação não entra neste campo de abreviar a vida do outro, por exemplo, alguém quer doar um rim. Um rim pode se doar até em vida. E pode viver perfeitamente com um rim. Eu diria que não somente ele faz algo bom, mas é uma mitzvah, uma boa ação. Agora, se vou tirar o coração de um enquanto que ele bate, para abreviar que seja 1 minuto de vida dele, para prolongar 2 horas, ou 2 anos, ou 20 anos outro, não estou fazendo mais uma mitzvah. Estou fazendo algo errado. Porque a vida, o conceito dela é absoluto. Quem de nós pode falar que 1 minuto de vida vale menos que 2 anos do outro? Isto é a posição judaica sobre transplantes. Desculpa, sobre doação de órgãos. Eu estou aqui com alguma pergunta meio complicada, Rabino. Estou com uma vontade de fazer e, ao mesmo tempo, não queria que o senhor considerasse nem o autor da pergunta e nem eu. Nós estamos invadindo, digamos, zonas proibidas. Mas o senhor nos deu uma liberdade tão grande, a gente vai, só pelo... realmente são assuntos, digamos, cuja curiosidade, ela é a razão desse ciclo. Como é que é a vida sexual de um casal religioso, Rabino?
há prazer no ato sexual ou o interesse primordial é o da procriação? O objeto primordial é o da procriação? Vamos deixar para o Dia dos Namorados. Dia 12. Se eu vou responder agora, estou com medo, a plateia não volta. Não estamos fugindo da pergunta. Guarda a pergunta, se Deus quiser, dia 12, quando vamos falar de namoro e lar, vamos responder. Vocês vão cobrar o Rabino? Eu espero estar aqui, não aqui, mas espero estar aí na plateia, ajudando. Rabino, não sei se essa pergunta também é de filosofia, ou se podemos entrar em tradição. Aqui religião e tradição, elas estão se confundindo bastante, e há até uma pergunta sobre se a nossa importância como povo de mais de 4 mil anos se deveu à religião, à tradição, às duas coisas, enfim, ou se há uma separação muito nítida a respeito disso. Mas a pergunta realmente é sobre livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Escolher os caminhos que definirão meu destino ou escolher os caminhos que me farão chegar a um destino pré-definido? O homem escolhe o seu destino a cada instante. Livre-arbítrio é a maior dádiva que Deus deu para o ser humano. Quando está escrito que vamos fazer um homem à nossa imagem, quando falamos que o homem tem um semblante divino, o que significa um semblante divino? Deus tem corporalidade? Nenhuma. Explicam os comentários, tem várias opiniões. Uma se diz que se refere à alma. Mas existem comentários que dizem que isto se refere ao livre-arbítrio, à livre escolha, que cada homem pode a cada instante escolher o bem ou o mal. Cada um de nós está totalmente livre de escolher o seu caminho. A prova que nós estamos vendo homens que se tornam os maiores perversos possíveis. E tem homens que fazem questão de ser homens justos e bons. Este é o livre-arbítrio. Não é um caminho predestinado, não é predeterminado. Deus sabe o que nós vamos escolher, mas é nós que escolhemos. Ele sabe o que eu vou escolher, mas quem acaba escolhendo somos nós. Não há predeterminação nenhuma. Isto é muito importante, senão não poderia haver castigo e recompensa no judaísmo. O castigo e a recompensa somente existem em virtude do fato que o homem, ele que escolhe. Já que eu escolhi certo, posso ser recompensado. Escolhi errado, posso ser castigado. Existe uma prestação de contas, se falar. Mas o homem possui um livre-arbítrio total. Estou deixando preencher, Rabino. Essa é uma pergunta, é uma resposta que merece alguns segundos de reflexão. Senhor Rabino, se o senhor fosse convidado para uma cerimônia na CIP, o senhor compareceria? Uma cerimônia? Eu tirei casamento, senão o senhor ia dizer que ficava só para daqui a 30 dias. Vamos dizer que fosse um bar mitzvah. Um bat mitzvah, que está tão em moda nesses últimos 20 anos. Não. E o motivo é que eu estou achando que a cerimônia não está sendo feita de acordo com minha filosofia. Eu não vou comparecer em lugares onde que realmente eu acho que a cerimônia é diferente do que ela deve estar feita. Agora, isso não tira nada absolutamente o fato que a família tem que ser cumprimentada e parabenizada, etc, etc. Isso não é um assunto pessoal, é um assunto filosófico. Tá certo, Rabino. Aqui tem, não estou voltando aqui os assuntos, claro, naturalmente, que seus convidados, Rabino, tiveram a oportunidade de, ouvindo suas respostas, formularem outras perguntas, ainda sobre homem e mulher, se o senhor permitir, só para a gente esclarecer. Duas perguntas que eu vou juntar numa só. Rabino. Talvez antes disso, talvez para explicar melhor ainda o que nós a pergunta anterior, tem que entender, e eu acho que talvez isto foi a sabedoria de Ben Gurion, que não era nada de um homem religioso, como a gente sabe, mas um grande visionário. Quando ele instituiu as leis do Estado moderno de Israel, ele entregou nas mãos dos ortodoxos os casamentos, os bar mitzvahs, os enterros, uma série de cerimônias, e até as leis da herança. Por que isto?
não era por amor à ortodoxia. Ele mesmo disse, e isso é muito importante, que ele tem que procurar o denominador comum entre os judeus. O judeu mais liberal, o judeu mais afastado, reconhece que o rabino ortodoxo sabe fazer uma ketubá como se deve. E sabe ensinar bar mitzvah da forma correta. So, ele procurou na gama que você chamou deste judaísmo multifacetário de todos os tipos de... Qual é o cerimonial que será aceito por todos? E reconheceu que é o cerimonial ortodoxo. E por isto que as leis de casamento, divórcios, etc., que eu mencionei, estão nas mãos dos ortodoxos. Isto explica também um pouco por que realmente certas coisas temos que sempre procurar o denominador comum que cada um vai reconhecer que está bem feito. E não pôr em dúvida certas práticas. O senhor citou Ben Gurion, mas é atribuída a ele também uma frase muito interessante sobre quem é judeu, que é aquela clássica, né? Judeu é aquele que assim se considera. É uma visão bastante ampla, bastante liberal do ser judeu. É aquele que assim se considera. Mas, Rabino, voltando... Perdão. De acordo com esta definição, todos os movimentos Jews for Jesus, movimentos messiânicos, as igrejas cristãs messiânicas dizem que são judeus. O que diria Ben Gurion hoje? Eu acho que ele mudaria de opinião. Ótimo, Rabino, ótimo. Não é à toa que o Rabino merece toda a fama, o carisma e a cultura que tem, que é bastante reconhecido. Rabino, duas perguntas sobre mulheres e homens, permitindo que os nossos convidados, seus convidados façam. Rabino, não é injusto e fora da atualidade a reza que agradece o homem não ter nascido mulher? E se a Torá enumera as descendências sempre pelos homens, por que insistir que somente a mãe é que traz o judeu ao mundo? Por que insistir? Que a mãe é que traz um judeu ao mundo. Só judeu, filho de mãe judia. Fala das descendências da Torá. A Torá, das descendências, ela fala de homem para homem, não vai passando de gerações em gerações, só cita homem, Rabino, não é verdade não? Cita mulher, em algum trecho deve citar, com toda certeza deve citar, mas eu não me lembro agora. Bom, vamos falar desta reza que diariamente se faz, abençoando a Deus por não ter me feito mulher. Você, ou a plateia, deve ter perguntado se isto não é um pouco um insulto, não é uma forma assim de desprezar eventualmente a mulher judia. Eu diria que não, eu diria o contrário. E o exemplo que a gente tenta sempre trazer a respeito disto é um exemplo que eu já talvez mencionei aqui na Hebraica, não sei, José Luiz, mas é um exemplo talvez que pode ilustrar isto bem. Vamos pegar um comandante do exército israelense, por exemplo. Ele está agora no norte de Israel com sua divisão. Ele resolveu que tem que realmente fazer uma incursão no Líbano para limpar um pouco os fedaim, os terroristas lá que poderiam atacar com catiuchas as cidades do norte. É uma incursão perigosa. Ele está na frente de uma divisão de 2.000 homens e o comandante está dizendo aos seus soldados: eu preciso de 70 voluntários para seguir, para fazer esta limpeza, para a gente poder se precaver de não ter estes bombardeamentos perigosos. 70 homens levantam a mão. 70 homens corajosos, que realmente são fortes, que não têm medo. Eles levantam a mão e dizem: estamos prontos. Hineni, estou aqui. O que naquele momento dizem os outros? Os outros naquele momento,
ainda bem que não sou eu. A grande maioria que não estava disposta e pronta para isso, vai dizer, olha, ainda bem que não sou eu. Aqueles que não foram, não prestam? Não, são soldados ótimos, bons, mas eles não tiveram esta coragem. Os 70 que foram escolhidos são felizes de ter sido escolhidos para esta incursão, para esta missão valiosa para o povo de Israel. A mesma coisa acontece diariamente. A missão de ser uma mulher no judaísmo é algo importante. E não só importante, mas algo bastante valioso. Como falamos já antes, o judaísmo reconhece que a mulher, não porque ela passa o judaísmo apenas, mas principalmente porque ela é aquela que vai caracterizar a educação judaica. O homem, na grande maioria dos casos, não é aquele que está lá nos primeiros passos das crianças. Não é aquele que está no lar para ensiná-los como se comportar. Sua mãe, ela tem esta tarefa fantástica de educar o futuro do judaísmo. Isto não é qualquer missão. Isto é uma missão difícil e perigosa. Se nós homens, todo dia de manhã, falamos, ainda bem que não me escolheu para isto. Porque a posição da mulher no judaísmo é uma posição muito elevada. Se fazemos uma bênção, achei que agradecido a Deus que eu não aguentaria talvez isso. Agora a mulher todo dia fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'asani kirtzono. Abençoado Deus que me fez conforme sua vontade. O que significa isto? Me escolheu para fazer parte deste comando. E não há desprezo nenhum, ao contrário, muito louvor. Se o mundo podia copiar o judaísmo no seu respeito à mulher judaica, a gente não precisaria de Women's Sleep. Está muito bonita a resposta do Rabino. Gostei muito, Rabino. Acho, inclusive, que seria impossível a gente imaginar o judaísmo sem a mãe judaica, né, Rabino? Impossível, né? Impossível. Mas aqui tem algumas perguntas que se misturam, Rabino, e que eu vou tomar a liberdade de fazê-las mais ou menos juntas, para quem sabe eu só poder fazer uma resposta também completa. Naquele outro assunto, quando se falou na diversidade judaica, aqui uma pessoa gostaria de saber como é que é a sua opinião a respeito dessas linhas diferentes de atuação. Ele dá alguns exemplos. Rabinos que prometem milagres com fórmulas, escolas de Kabbalah que estão proliferando, nós vamos ter uma palestra sobre Kabbalah. Como é que se identifica um judeu também, Rabino? Tem judeus que não seguem as tradições? Tem judeus ateus? A primeira seria essa diversidade judaica. Obviamente, rabinos que prometem fazer milagres, que mais? Exatamente. Milagres com fórmulas, conforme a pergunta. Escolas de Kabbalah proliferando, crescendo. Olha bem. Mesmo está crescendo mesmo, Rabino? Muito poucos são aqueles que realmente têm acesso a Kabbalah. Muito poucos. 1 ou 2, talvez por país, talvez. São muito poucos os tzadikim, os justos, que performam milagres, existem no judaísmo. Mas o próprio Talmud nos diz, Ra'ah HaKadosh Baruch Hu she'tzadikim mu'atin v'shatlan bechol dor vador. Deus viu que são poucos estes homens santos, ele foi plantando um em cada geração. São muito poucos. Só seria realmente se enganar hoje em pensar que isto prolifera e que tem muito desses. Se tem que se cuidar muito dos charlatãs. Como tem dólares verdadeiros, tem dólares falsos. Existe, a gente sabe isto, faz parte. Ao contrário, moedas falsas sempre existiu. Isto reforça o valor da moeda verdadeira. Só, por favor, cuida-se se alguém lhe vende receitas baratas, ou talismãs, ou lhe promete milagres, e fórmulas, só falar 7 vezes isto, ou 4 vezes aquilo, etc.
tem que se cuidar muito. Pode ser que tem intenções de aliviar a pessoa, aliviar o bolso, estou falando. Ou tem que se cuidar muito com estas receitas e realmente procurar a autenticidade. O que mais? Como é que o senhor analisa o interesse dos não-judeus pelo judaísmo? Eu acho que existe dentro do ser humano uma procura pela verdade. Cada ser humano procura a verdade. Agora, o que é a definição da verdade? O que é a definição da verdade? Como que sabe? A verdade, ela não muda. Ela está sempre lá. O que muda não é verdade. A verdade é um valor eterno, que vai continuar em todos os aspectos, em guerra, em tempo de guerra e paz, de riqueza e pobreza, em qualquer continente. A verdade é algo que continua, que permanece. As nações, hoje, os não-judeus, estão percebendo que muitas filosofias morrem. Muitos ismos se foram. O comunismo desmoronou. O marxismo-stalinismo se foi. O capitalismo também não serve. E assim diante. Estão vindo muitas filosofias. Só eles estão procurando o que está aqui e não mudou estes últimos milhares de anos. E estão vendo que é o judaísmo. O judaísmo, que é a fonte de muitas outras crenças e credos, é algo que não mudou. O mesmo tefilim que a gente coloca, ou deveria colocar, vamos falar assim, é o mesmo que Moisés colocava todo dia. Só já que eles estão vendo algo permanente que continua, eles estão vendo aqui uma certa verdade. E realmente existe um interesse grande em todas as partes do mundo pelo judaísmo, pelos seus ensinamentos, pelo esoterismo judaico, porque afinal o homem gosta do que é místico, ainda místico e judaísmo junto, imagina. É verdade. Isto é uma procura pela palavra de Deus, é um período pré-messiânico. Maimônides diz que a época messiânica vai se caracterizar pelo fato que o mundo será repleto de conhecimento de Deus, como o mar é cheio de água. E hoje existe esta procura. Nos anos 70, Rabino, só fazendo uma pequena reflexão, houve, nesse final de século, houve uma volta, um interesse grande por religiões orientais. Pelas razões um pouco parecidas até com o que o senhor acaba de mencionar, né? A busca pela verdade eterna, também o budismo, o shintoísmo são religiões bastante antigas também. Eu não conheço essas religiões para discutir. Aliás, dizem que Maimônides era extremamente culto porque conhecia todas as religiões. Deve ser um conhecimento fantástico, conhecer todas as religiões. Mas, enfim, como é que o senhor encara isso? Nós estamos realmente numa era pré-messiânica, conforme o senhor diz, ou quem sabe estejamos com mais um modismo judaico? Olha bem. Já que na Europa, há alguns anos para cá, a volta a Deus, não o judaísmo, mas a Deus tem sido bastante discutido por intelectuais e religiosos. Nós estamos num período sem dúvida pré-messiânico, por outros motivos também. Existe no Talmud uma enumeração de fatores que vão ser os sintomas que precedem a vida do Mashiach. Eu não tenho agora o tempo para ler com vocês toda esta lista de condições, mas algumas delas, por exemplo, falta de liderança no mundo. A moeda não vai ter valor no mercado. Inflação, arrogância, conflitos entre pais e filhos e mães e filhas. E outros exemplos desses. Uma guerra entre o Irã e o Iraque, prevista claramente. E outros conflitos regionais. E tudo isso já se cumpriu nos seus mínimos detalhes. Por isso nós não temos dúvida que, se pelos números, estamos no ano 5770, já é sexta-feira à tarde. Nós sabemos que o mundo foi criado em 6 dias, no 7º dia Deus descansou. O mundo vai ter 6 milênios, o 7º milênio é o grande Shabat, a época messiânica. Nós estamos Shabat à tarde, 60, já é sexta-feira à tarde, o Shabat já pode começar.
Rabino, trazendo toda essa problemática para a nossa comunidade, o senhor acha, aqui tem uma pergunta que diz assim, o senhor acha que a comunidade judaica existirá a longo prazo fora de Israel? Acabamos de falar que Mashiach deve chegar logo. Uma das tarefas de Mashiach é trazer todos os judeus para a terra de Israel. Por isto a gente espera que não, a gente espera que logo realmente possamos ver o que se chama Kibbutz Galiot, os exilados voltarem para a sua terra. Entendeu? Enquanto isso não acontece, Rabino, aqui tem uma pergunta que fala na mãe, esposa e a mulher empresária. O que o judaísmo tradicional diria da mulher empresária, a mulher que assume as responsabilidades profissionais também? Minha mulher também trabalha. Minha mulher também trabalha. E graças a Deus, o judaísmo não tem nada contra como a mulher trabalha, desde o momento que isto não venha a prejudicar o lar. A mulher tem que saber qual é a sua principal tarefa. A principal tarefa é ver que realmente o lar seja um lar judaico, onde que as crianças vão ver judaísmo, onde que a alimentação é judaica e onde que o ambiente em geral, o ar que se respira é judaico. Se a mulher tem tanta capacidade que ela pode administrar muitos negócios e ainda deixar sua casa com este ambiente mencionado, não tem problema. Se a mulher não tem esta capacidade, ela deverá dar prioridade à educação dos seus filhos, ao bem-estar do ambiente judaico em casa, assim diante. O judaísmo não tem nada contra com a mulher. Obviamente, mulheres de carreira, como a gente encontra muito nos Estados Unidos, que realmente nem quase que voltam para casa e não olham para filhos e marido, não é o recomendável. Mas trabalhar é muito saudável e não há problema nenhum a mulher dividir com o homem as despesas do lar, sabendo de suas responsabilidades. Rabino, aqui tem uma pergunta que eu não sei se está em filosofia ou se a gente pode entrar. O judaísmo acredita em vida depois da morte? O judaísmo acredita. Eu vou entrar só um pouquinho, vamos deixar isto para a próxima vez, se Deus quiser, na próxima aula que será sobre filosofia e Kabbalah. Mas o judaísmo acredita em vida após a morte. O que significa? O judaísmo acredita na vida celeste, na vida das almas. Existe um mundo das almas, que se chama o Jardim de Éden, o Gan Eden, ou ao contrário. Existe um paraíso no judaísmo, que é uma vida para si, com todas as suas ramificações. E pode haver outras vidas também, o que se chama migrações da alma, o que existe, na verdade, reencarnações, também existe dentro do judaísmo. Detalhes veremos na próxima. Rabino, essa semana saiu na Folha da Manhã a seguinte notícia, Folha de São Paulo, eu acho. Cientistas americanos descobriram que os judeus são irmãos dos árabes. Qual é a sua opinião, Rabino? Somos primos ou somos irmãos? Irmãos por parte de pai? Somos primos. Pode ser alguém que ir mais longe, somos meus irmãos também. Podemos falar, os árabes que são descendentes de Ismael. Ismael era o meu irmão de Isaac. Para nós não é novidade. Acabamos de falar que a ciência vai chegar onde o judaísmo já estava enxergando isto, e sem dúvida, se cientificamente se comprovou isto, é melhor ainda. Nós não escondemos grande parte dos árabes, não todos. Tem uma parte dos árabes de hoje que são africanos. Por exemplo, o Egito, o Sudão, Marrocos, estes são países africanos, estes não são semitas, estes são descendentes de Ham. Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Yafet. Shem são semitas. Os povos da Ásia, por exemplo, o Iraque, a Síria, os árabes de lá são semitas, descendentes de Ismael. Agora, Ham são os africanos e Yafet são os europeus. Não tem dúvida nenhuma que nós temos parentesco com os descendentes de Ismael. Uma verdade. E a propósito ainda do kasher, Rabino, desculpe, mas vamos voltar rapidinho. Até quando, faz a pergunta, o senhor acha que, o senhor não, mas na sua visão, há uma exploração do kasher, do preço do kasher, principalmente? Isso é uma dificuldade, digamos assim, para a maior disseminação
desse preceito? Na minha opinião, há uma exageração, não uma exploração. A exploração é uma palavra forte e difícil e muitas vezes os leigos não sabem bem todo o trabalho que leva a ter um produto kasher. Existe, infelizmente, uma exageração no preço que impede que mais gente possa ser kasher. Apesar que, realmente, hoje, cada vez estamos com uma gama de produtos que não precisam nem mais do selo de kasher, porque eles são reconhecidos kasher. Como nos Estados Unidos nós temos aquele OU ou outros. A pessoa tem que entender que para ter uma carne saudável e kasher, que foi feito com abate correto, tirar toda a gota de sangue, tem um certo preço, tem um custo, isso é evidente. Quanto mais barato, melhor seria. A gente não duvida nisso. Só para o senhor não dizer que eu estou aqui com parte prima. Tem outra pergunta, acabei de receber, tem outra pergunta. Quando será que poderíamos ter uma carne kasher com preço mais acessível? O senhor vê que a preocupação é maior. Com tantas facilidades para os outros produtos, por que não acabar com este cartel de açougue? Existe cartel de açougue, Rabino? Olha bem. E a comida fabricada, enquanto o senhor pensa, 30 segundos, e a comida fabricada com meios de engenharia, essas transgênicos, etc., genéticas, é kasher? Pode ser kasher. Pode ser kasher. Tem que ver qual é realmente os ingredientes que se usaram, mas pode ser kasher. Não necessariamente transgênicos não são kasher. Isso depende do que foi usado em químicas, um produto artificial, um produto natural, um produto à base de animal, e muitas vezes está tantas vezes diluído que realmente não influi mais. Agora, voltando ao assunto do kasher, não é meu forte, eu não produzo produtos kasher, nem a carne, mas existe uma certa consciência, uma luta na comunidade. Já se abriu nos últimos anos um novo açougue que está importante a ter carne de fora para tentar realmente combater esta exclusividade. Tudo que é exclusivo não é bom, em geral, não só no kasher, em todos os produtos, tudo que é exclusivo não é bom porque a pessoa aproveita para colocar os seus preços da forma que ele quer. Só existe esta consciência, tem que obviamente ter mais gente ajudando nisto. Quanto mais vai ter consumidores, vai ser melhor. Eu acredito que quanto mais gente vai consumir e usar os produtos kasher, eles vão baratear, eles vão cair, o preço vai cair. Fazemos um apelo para a plateia usar mais dos produtos kasher e vocês vão ver como que, sem dúvida nenhuma, quanto mais uso, melhor vai ser o preço. A demanda também influencia. Mais uma provocação aqui, Rabino. Temos uma plateia provocativa. O senhor sabia que muitos judeus messiânicos estão se mudando para Israel? Por essa nem Ben Gurion esperava. Rabino, e se uma mulher foi juíza, pergunta, foi profetisa, Débora, né? No passado, por que não há uma mulher rabina sábia? Não tem? Mulheres sábias, muitas. Atualmente? Mulheres sábias, não, rabina, tem muitas rabina. sábias. Rabina. Agora, rabina e juíza não seria possível. Realmente, Débora foi uma exceção. Débora foi uma mulher que acumulou 2 cargos, profetiza, isto não depende dos homens, isto depende de Deus. Deus profetiza quem Ele quer. Se Deus quer profetizar uma mulher hoje, com maior prazer, nós tivemos 7 mulheres profetisas. Uma delas é Hannah, uma outra é Hulda, e assim diante, outras menos conhecidas, mais conhecidas, Abigail, por exemplo. Tivemos 7 profetisas grandes, importantes. Agora, juíza, que é uma nomeação, não há possibilidade dentro do judaísmo uma mulher ser juíza. E automaticamente não pode ser rabina, porque um rabino é um juiz. Afinal, o rabino é uma pessoa que tem que ser um ser imparcial e muitas vezes um ser objetivo, de vez em quando até frio, para poder ter um julgamento equitável e sem nenhum interesse, sem nenhuma emoção envolvida. A mulher, por ser um ser muito emocional, o judaísmo reconhece que a mulher tem muitos sentimentos, pelo fato do sentimento de maternidade embutido nela, e assim diante, ela tem muitos sentimentos, dificilmente ela contém suas emoções.
E isto não permite ter um julgamento frio e equitável. E por isso, não como desprezo a mulher, não, ao contrário, reconhecendo sua condição de mulher e não tentando abafar isto, não tentando mudar isto, o judaísmo diz que a mulher não deve ser juíza. E a gente está vendo uma coisa interessante, 80 anos de Women's Lib no mundo, com todas as manifestações e tudo a publicidade, quantas mulheres são juízas de cortes supremas? 5, 10 no mundo inteiro. Se a gente vê, não é uma profissão realmente que a mulher procura. E o judaísmo não realmente recomenda isso. Rabino, uma pergunta na fronteira da tradição com a filosofia. O judaísmo acredita em reencarnação. É sabido também que existe mais almas, até fusão das mesmas, com corpos materiais. Como ficaria com a vinda do Mashiach, onde os mortos ressuscitarão? E as pessoas de outras religiões? Esta pergunta, ela é um pouco do domínio da próxima vez, mas rapidamente lembrando. Há possibilidade de uma alma voltar várias vezes em vários corpos. E a pergunta aqui é como fica na ressurreição. Afinal, temos esta alma, ela está aqui, ela está lá, um pouco aqui, como funciona exatamente? A resposta é que na hora da ressurreição dos mortos, cada corpo que já viveu uma vida aqui vai se levantar com a energia que o vivificou, com a alma que o vitalizou. Alma é um conceito que pode ser, sem dúvida nenhuma, dividido. O que significa isto? Não precisa de 100% da alma para dar vida a um corpo. Mesmo 20%, mesmo 1% da alma pode dar. Agora, por exemplo, você pensa que toda a minha alma está no meu corpo? Claro que não. Uma parte da minha alma está me dando vida, sem esforço nenhum, porque a alma vitaliza. Cada corpo, na ressurreição, vai se levantar com a energia da alma que o vitalizou. E todos estarão presentes, ninguém vai faltar. Agora se pergunta como ficará com a alma de outros, dos gentios, de outras nações. Maimônides diz no seu livro, claramente, que os justos entre as nações vão ter parte no mundo vindouro. Ele não entra em detalhes bem como vai ser, onde vai ser, como vai ser, mas ele diz bem claramente que justos, e justos a gente entende são pessoas que têm um comportamento justo, que seguem as 7 leis universais, que reconhecem a supremacia de Deus e assim diante. Estes justos vão ter parte no mundo vindouro. Estas são as palavras de Maimônides. Rabino, as 3 últimas perguntas. E se o senhor quiser, por favor, nos dar ainda, falar mais, por favor. O senhor não estava querendo evitar, mas aqui estamos nos aproximando realmente do final, então acho que seria interessante deixar as perguntas bem abertas. Qual deve ser o papel dos ortodoxos no processo de busca pela paz no Oriente Médio, em particular, e também no resto do mundo, e sobretudo na nossa comunidade? Qual deve ser o papel dos ortodoxos? O papel dos judeus? Eu acho que cada um deve ter o seu papel. A busca de paz é uma obrigação para cada judeu, para cada ser humano. Cada ser humano tem a obrigação de buscar a paz. Na sua comunidade, na sua casa, no seu lar e principalmente na nossa terra. Agora, como que se faz isto? Uma pergunta boa. Como que se faz a busca da paz? A busca pela paz deve ser algo sincero. O meu parceiro na paz deve querer paz também. Quer dizer, deve ser uma coisa muito... Se eu faço paz com alguém que está na minha frente com um revólver, com armas e quer me matar, eu estou fazendo suicídio, não estou fazendo paz. Eu tenho que me defender. O judaísmo acredita muito na paz. Eu acho que não tem ninguém, nenhum ser humano que se respeita que não procura a paz. Tem que só ver se esta paz existe. Não necessariamente um pedaço de papel assinado já é paz.
Paz significa que os filhos andam na rua tranquilamente. Se toda uma cidade no norte de Israel precisa viver um mês inteiro em bunkers, porque estão caindo catiuchas, aparentemente a paz ainda não existe. Estamos procurando ela, tem que achar o melhor método possível. A obrigação pela paz é algo muito importante. Cada um de nós almeja por paz. Agora não podemos se enganar também. Rabino, eu vou formular a pergunta de uma outra maneira. Estamos vivendo, nesse momento, uma dicotomia. O mundo globalizado, cada vez mais uno, e também um mundo cada vez mais tribal. Os países voltando para as suas próprias diferenças e tentando acertar as suas diferenças, as suas dessemelhanças. Eu pergunto, as nossas desarmonias dentro da comunidade judaica, hoje, em relação a ortodoxos, liberais e assuntos semelhantes, ela é herança tribal também, Rabino? Nós estamos condenados a esse tipo de desarmonia? Não estamos condenados a isso. Por ser tipicamente judaico que dois judeus têm três opiniões, isto pode ser que sim. Uma divergência de opinião sempre teve, com respeito, mesmo na época talmúdica a gente vê de grandes escolas talmúdicas que tinham divergências entre si e discutiam dos mais diversos assuntos, mas isto não impede de ter uma paz. Eu acho que a divergência de opinião não deve retirar o respeito e isto não vai impedir a paz. A prova disto que a gente vê que, grosso modo, eu diria, a comunidade vive em paz em São Paulo. Apesar desta dicotomia, apesar destas divergências, em geral eu diria que existe uma paz e um respeito. Obviamente que isto vai crescer cada vez mais com o interesse de todos. E em Israel a mesma coisa. Infelizmente em Israel, como existe esta diferença também partidária, que existe muita gente que assimila os partidos políticos com religião, que isso não deveria acontecer, existe estas divergências mais agudas. E lamentamos por isso, não deveria ter estas divergências tão agudas. Seria bem melhor realmente mais harmonia. Mais harmonia será bem melhor. Muito bem. Concluímos as nossas perguntas, Rabino. Queria deixar as nossas últimas impressões com as suas palavras. Mas antes só queria fazer um comentário a respeito da sua resposta, que no início da última gestão do presidente Marcos Arbeitman, aqui na Hebraica, nós pouco antes tínhamos tido as eleições para a Federação Israelita do Estado de São Paulo, aqui, e onde divergências não apenas políticas, mas também religiosas foram bastante acentuadas. E eu me lembro que a primeira providência naquela ocasião da diretoria eleita nessa área de cultura judaica, eu acho que você já estava aqui, foi justamente convidar dois rabinos de linha absolutamente ortodoxa. O senhor foi um deles, né, que fez aqui um ciclo de 16 palestras a respeito da história judaica. Então isso foi uma maneira de mostrar que a hebraica, pelo menos, ela é no seu entendimento, no respeito que tem por todos os pensamentos judaicos, e hoje, mais do que nunca, saímos aqui engrandecidos com a sua visão, que eu tenho absoluta certeza é a visão de grande parte do nosso público. As suas palavras finais, por favor, Rabino. Eu fico feliz realmente por esta oportunidade, que eu agradecer ao Samuel, que realmente não poupou as perguntas das mais calmas, das mais provocativas. Eu tentei não fugir das perguntas, obviamente deixamos algumas coisas para a semana que vem, que cabe mais ao assunto da semana que vem. Não, semana que vem, da próxima quinzena, se Deus quiser. E a gente agradece a plateia pela paciência, sente-se à vontade. Venham, a gente vai se reencontrar, se Deus quiser, daqui 2 semanas, no mesmo sistema de perguntas e respostas, mas desta vez sobre filosofia e Kabbalah, se Deus quiser. Agradecemos a Hebraica pela oportunidade e boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Boa noite.